TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, pessoal. Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha. E a gente está findando praticamente, o mês de setembro, e eu não podia deixar de vir falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Mas por que falar de suicídio no programa de violência doméstica e violência de gênero? Eu não sei se vocês se recordam, mas eu sempre bato nessa tecla de que a violência psicológica é uma das que mais matam as mulheres, dentro do contexto de violência doméstica. Ué, mas como assim, capitão? É porque a violência psicológica ela vai matando essa mulher aos poucos e adoecendo todo o lar. Por isso que a gente tem cada vez mais jovens também tirando a própria vida em decorrência de vários contextos, mas a violência doméstica também faz parte de um desses contextos. E hoje eu trouxe aqui mais uma vez a minha amiga doutora Vanessa, psicóloga, para falar sobre esse tema tão importante, Vanessa? Sim, que merece atenção, sendo falado com muito cuidado e muito respeito, mas a gente precisa quebrar esse tabu. Exatamente. E falar sobre esse assunto. É porque as pessoas costumam jogar para debaixo do tapete essa questão de doenças mentais, que acabam levando a um suicídio. Até porque existe muito preconceito, de se expor e de se colocar nesse momento, que é um momento muito difícil, porque a pessoa não está entendendo o que está acontecendo com ela. É a partir do esclarecimento, do conhecimento que essa pessoa vai ter com relação àquilo que ela está sentindo e procurar uma rede de apoio para estar auxiliando ela nesse momento. É uma das coisas que a gente sempre fala aqui no programa, a rede de apoio dentro do contexto da violência doméstica, dentro do contexto de pessoas que estão depressivas, que estão passando por esse problema, pensando em acabar com a dor, na verdade. Elas querem acabar com a dor, elas não querem acabar com a vida. Exatamente isso. A rede de apoio é muito importante. Perceber que alguma coisa está errado. Que não está indo bem. Às vezes a pessoa, não, mas ele era tão feliz, tão sorridente, mas e dentro de casa? Essa autopercepção, ela vai tanto da pessoa que está ao lado e da própria pessoa que está passando por esse momento. É algo que vai acontecendo de forma sutil, mas que existe alguns pontos que a gente vai aqui discorrer sobre isso, que a gente consegue detectar através do comportamento, de algumas reações que no cotidiano vão se alterando, vão se mudando. Então, ficar atento mesmo a esses comportamentos que vão mudando e vão te dando sinais de alerta que essa pessoa está acontecendo alguma coisa com essa pessoa. É importante a gente não olhar só para o próprio umbigo, para os próprios problemas e perceber, perceber o outro, essa percepção outro. que a gente precisa ter, esse se colocar, ouvir, acolher essa pessoa, porque nós não estamos preparados para isso. Se a gente for colocar o que é o suicídio, é um ato deliberado, consciente, de querer tirar a própria vida. Mas como assim? Vai na contramão do que nós, enquanto seres humanos, queremos viver. E como é que esse fenômeno ocorre da pessoa querer tirar a própria vida? Existe aí um sofrimento psíquico. Constante. Que a pessoa não consegue trabalhar. Ela não consegue lidar com aquilo, com aquela dor. E, consequentemente, muitas das vezes vai chegando a esse ato muito triste e que a gente precisa falar com muito respeito, mas é preciso quebrar esse tabu e falar sobre suicídio. Eu trouxe um videozinho que fala exatamente sobre esse tema. Então, produção, coloca ele para a gente, por favor. Preste atenção no vídeo, gente.
Ele é bem explicativo. Setembro Amarelo. Como surgiu este movimento? Quais são os dados e as causas atuais que nos levam a debater a problemática dos suicídios no Brasil e no mundo? Existe mesmo alguma relação entre a depressão e o suicídio? Será que é realmente possível evitar que uma pessoa tire sua própria vida por meio do diálogo? Neste vídeo, quero buscar esclarecer todas essas dúvidas, apresentando dados e estudos que nos permitem ter uma visão mais crítica sobre o assunto, dando a ele a devida importância que merece. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Neste mês, diversos movimentos e campanhas ocorrem pelo mundo todo, buscando oferecer ajuda e saúde mental àqueles que vêm enfrentando sofrimentos psíquicos intensos. Devido ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, celebrado no dia 10 de setembro de cada ano, a CVV, Centro de Valorização à Vida, criou em 2015 o Setembro Amarelo, buscando trazer uma maior proporção e engajamento à causa. De acordo com a CVV, a cor amarela foi escolhida por representar a luz do sol. É uma espécie de simbolismo que corresponde à preservação à vida. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a distúrbios mentais. Portanto, podem ser evitados se os sintomas forem atendidos por profissionais preparados e qualificados. No Brasil, 32 pessoas cometem suicídio por dia, algo equivalente a um suicídio a cada 40 minutos. No mundo, o número é ainda mais assustador. Um suicídio a cada 40 segundos. Isso mesmo, segundos. Acredito que neste momento você já tenha se dado conta da importância em se debater este tema, não é mesmo? Assim como aponta a CVV, é preciso perder o medo de se falar sobre o assunto. O caminho é quebrar os tabus e compartilhar informações. Ok, mas qual é a principal causa dos suicídios pelo mundo? O que leva uma pessoa ao ponto de querer tirar sua própria vida, sendo que esse é um dos maiores medos da sociedade? Dentre elas, temos principalmente a depressão. Ainda de acordo com a OMS, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão e até o ano de 2020 este será o maior motivo de afastamento do trabalho. No Brasil, cerca de 5,8% da população é atingida pela doença. Então agora vamos parar por um momento e pensar. Se uma pessoa busca o suicídio na maioria das vezes por conta da depressão, o que leva uma pessoa a ter depressão? Teoricamente, vivemos em um mundo extremamente digital, onde as fotos nem sempre mostram a realidade, onde uma amizade virtual vale mais do que a real, onde uma curtida vale mais do que um elogio e onde as cobranças por produtividade e desempenho aumentam a cada dia. Agora eu te pergunto, isso está certo? É claro que existem inúmeros fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver a depressão. Cada caso é único e merece uma atenção especial. Mas será que todo esse contexto social moderno no qual estamos vivendo não vem contribuindo para a explosão dessa doença psíquica? As redes sociais se tornaram verdadeiras vitrines de nossas vidas, onde somente as coisas boas devem ser expostas. Sendo assim, quando não conseguimos postar algo tão interessante quanto o outro, nos sentimos frustrados e inúteis. Mas por que nos sentimos assim? Será mesmo que você precisa ter tudo aquilo que o outro tem ou posta? Será mesmo que você precisa ser igual àquela outra pessoa? Será que lá no mundo real ela não enfrenta as mesmas dificuldades que você ou até mesmo piores que as suas? Sempre que buscamos ou desejamos algo em nossas vidas, devemos nos fazer a seguinte pergunta: eu realmente quero isso ou apenas quero provar para alguém que eu posso? A cobrança por resultados, estudos e estabilidade financeira nos faz mergulhar em diversos contextos fantasiosos sobre a vida. A vida que se passa nas redes sociais não existe. Ninguém é feliz 24 horas por dia e nunca será. Mas tá tudo bem, isso não é um problema, é a vida real. As frustrações fazem parte dela também, e o mundo parece ignorar isso.
fazendo com que os casos de depressão e, consequentemente, o suicídio aumentem a cada dia. Portanto, a mensagem que tenho para deixar aqui a partir de todos esses dados é: pare de se preocupar com cada detalhe que lhe é imposto. Seja você mesmo na medida em que puder e não na que o mundo lhe exige. Somos seres humanos e não robôs que precisam estar dispostos a se esforçar a cada dia mais e que não possuem sentimentos. Separei aqui 3 frases para aqueles que vêm enfrentando esse tipo de problema e espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo possa ajudar não somente ao movimento em si, mas principalmente a essas pessoas. Não importa onde você parou, em que momento da vida você parou, sempre é possível recomeçar. Se você puder olhar para a vida com mais carinho, verá que há muito mais motivos para seguir em frente. Não desista de você por causa do que outra pessoa te disse. Você é muito mais do que palavras ruins e falsas. Pois é, né, gente? Assim, 30 pessoas a cada 40 minutos no nosso país tiram a própria vida. E 400, né? A cada 40 segundos no mundo. Explica para a gente por que isso acontece. Bom, existe... O suicídio ele é um fenômeno. Né? A gente não consegue explicar porque tantas pessoas querem viver e outras querem tirar a sua própria vida. Existe um sofrimento psíquico que essa pessoa está passando. E pode ser multifatorial. Pode ser porque nós entendemos que somos biopsicossocial. Então, o ambiente à nossa volta, tudo isso influencia. Né? Como as pessoas conseguem lidar com as suas emoções. Então, não existe um fator isolado. Existem vários fatores que podem trazer essa pessoa a cometer esse suicídio. Então, o que eu digo, o que eu sempre costumo dizer é que você precisa perceber o outro. Você precisa praticar a empatia. E a empatia, erroneamente, muitas pessoas acham, não, eu vou sentir a dor do outro. Não, é você conseguir compreender o outro, o que aquela pessoa está passando, o que ela está dizendo naquele momento, o que ela está sentindo naquele momento. Então, o ouvir, se colocar, estar ali à disposição daquela pessoa para tentar ajudar aquela pessoa a passar por esse momento. E o que eu muito coloco é que nem todas as pessoas que têm a ideação suicida, elas vão direto, de fato, cometer o suicídio. Eles vão testando os limites, né? Existe, a gente pode colocar que existem etapas. Né? Existe ali, naquele primeiro momento, um namoro com aquela ideia, que ainda está no plano das ideias, né? Ela tem aquela ideação, aquela vontade de tirar a vida, mas aquilo ainda não está muito bem resolvido dentro dela. E, num determinado momento, aquele namoro que estava à distância, ele começa a ficar mais próximo dela. Né? Ela já começa a ver meios de como conseguir fazer aquela situação, ou tomar medicação, ou tomar veneno, enfim. Aquilo começa a ficar mais próximo até ela chegar, de fato, às vias de fato a cometer o suicídio. Então, são essas etapas e todo esse comportamento dessa pessoa que precisa a gente estar atento para conseguir perceber. O nosso intuito aqui hoje é trazer informação sobre isso. E talvez você, do senso comum, pode estar se perguntando como é que eu faço para ajudar essa pessoa, ouvindo essa pessoa. Estar ali com aquela pessoa. Não é algo fácil de você conseguir perceber, mas no momento em que você consegue ouvir essa pessoa, você consegue ver que aquela pessoa ela não está andando bem, ela está com os pensamentos de ideação suicida, ela tem um comportamento que ela está se isolando, ela tinha um cotidiano que agora está alterado. Então, isso são fatores de sinais de alerta, fatores que podem ajudar com que você possa ajudar essa pessoa
né, a não cometer esse ato. Autoestima, prostração, ou às vezes o contrário também, né? Exacerbado, alguma coisa assim meio falso, né? Isso, por isso, os transtornos, né? Alguns transtornos, eles vão potencializar para a questão da depressão. A depressão é um dos transtornos que está mais em alta nessa situação do suicídio, né? Porque essa pessoa ela começa a se isolar, né? E o transtorno bipolar, porque é o transtorno do humor. Essa pessoa, uma hora ela está de uma forma, outra hora ela está em alta, uma hora ela está em baixa. Então, existem alguns transtornos que potencializam, mas talvez seja a pergunta que muitas pessoas estejam se fazendo, só pessoas que têm o transtorno? Não. Não. Então, essa é o contexto biosocial. Isso, é onde ela está vivendo, com quem ela está convivendo. Então, isso tudo pode potencializar. E a intenção aqui é trazer esse esclarecimento para que a pessoa possa, de uma certa forma, ajudar a outra pessoa, mesmo não tendo, eu não sou profissional da área da saúde, mas você pode estar ajudando. Um ouvido, um ombro. Isso, você pode estar auxiliando essa pessoa amada que você ama e que você não quer ver sofrer. Né? Então, o Setembro Amarelo ele não é só em setembro, né? O Setembro Amarelo ele vem como prevenção de como você pode prevenir, mas em todo momento, em todo instante, você tem que estar atento a essa pessoa, porque isso não acontece só nesse mês, né? A gente tem o ano todo, a gente tem convivência com pessoas, a gente age na coletividade, então é preciso estar atento a esses sinais de alerta que muitas das vezes vem através de um comportamento e não fica muito bem ali, as pessoas não conseguem entender por que a pessoa, de repente, estava tão deprimida e agora ela está bem. É um outro ponto que a gente pode também aqui falar e tratar sobre isso. Por quê? Porque você está deprimido, você pode estar deprimido, um serviço que você não conseguiu, algo que você queria fazer e você se sente deprimido. O que é importante a gente perceber é que você, nesse momento, partindo por um outro lado, no sentido de que eu te pergunte, olha, como é que você está? Como é que você se vê daqui a um ano? Eu não vejo mais saída para mim. Então, essa pessoa, ela já está num nível de desesperança. Ela já não vê perspectiva de futuro. Então, já está associado à depressão, e a pessoa está deprimida, e ela já não vê algo à frente dela, o futuro dela. Ela não planeja. Não. Então, isso é um ponto para ser aí percebido e a gente ficar atento. E quando você pergunta para essa pessoa, como você se vê daqui a um ano, daqui a 2 anos, e para mim a vida não vale mais a pena. Isso é um fator, é um sinal de alerta que essa pessoa está ligando e que você precisa estar atento. Ela já está falando para você. Já está verbalizando. Mas você não está ouvindo. E isso é muito importante, gente. Num ambiente de trabalho, por exemplo, numa reunião familiar, dentro das escolas, né, crianças, jovens, que se mutilam, se automutilam. Mas como que eu vou perceber? Gente, se está fazendo um calor de 40 graus, aquela criança está de blusa de manga comprida, capuz, aquela coisa assim, né, bem introspectiva, as notas, o rendimento escolar caiu, o isolamento, sabe? São sinais, né, que o jovem dá. Exatamente. É um pedido de socorro silencioso, porque ele não consegue verbalizar. A dor é tão profunda que ele não consegue falar assim, estou precisando de ajuda, me ajuda, por favor. Mas você tem que perceber esses sinais. Né? E isso é empatia. Isso é o olhar para o outro. Você não vai estar se metendo, não, eu vou estar me metendo. Não, você está salvando uma vida. Porque, às vezes, tudo que essa pessoa precisa é uma mão estendida. Cara, tu não está sozinho. O que você precisa? Eu estou aqui para te ouvir. Pode falar. E aí eu vou trazer alguns dados, né? Produção, bota o próximo slide, por favor. Esses números de 2021 a 2023, olha como cresceu. 2021, a gente teve... Cadê? Isso aí são as delegacias, né? Região, é que eu não estou conseguindo enxergar direito.
Vou abrir aqui no meu telefone, só para a gente ter uma noção mais ou menos. Região Central, região da capital, região da Baixada e interior. No interior, a gente teve... Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo enxergar direito. Vamos lá. Aqui a gente teve região serrana, 110 suicídios no total. 2023 foram 31, 2022 foram 60 ano passado, 60 suicídios. E agora, em 2023, a gente está com 31 suicídios. Na capital, foram 168 ano passado e já estamos com 95. Na região DGP, essa outra, eu não sei. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo ler direito. Mas, enfim, na região do estado do Rio de Janeiro, nós já tivemos 827 suicídios. Aí, se você perceber, 11.340 é a Lei Maria da Penha, né? É a Lei de Violência contra a Mulher. Olha o percentual ridículo de suicídios atrelados à violência doméstica que as delegacias registraram. Você nem consegue ver. No total, de 2021 a 2023, foram apenas 10 dos 827 suicídios registrados. E aí tem outro, pode voltar para mim, tem outro fato bem importante, é que nesses registros de delegacia não consta nem o sexo e nem a faixa etária. Então, como que você espera que um profissional da área de saúde ou um profissional da área de segurança consiga fazer uma estatística se dentro dos números registrados de boletins de ocorrência, de suicídio, registrados em delegacias na região de todo o estado do Rio de Janeiro, eu não consigo especificar o sexo da pessoa que se matou e nem a faixa etária. Como que eu vou fazer uma estatística para dizer, gente, eu tenho mais jovens, mulheres morrendo, ou eu tenho mais adultos, homens morrendo, se matando? Não tem como, gente. A gente tem que tratar essa questão com mais profundidade, com mais respeito. Agora, eu peguei os dados só de Petrópolis. Bota o próximo slide, por favor. Olha, só em Petrópolis. A gente teve 7 em 2021, 10 em 2022 e até agora a gente já teve 3 suicídios registrados contra os 827 totais, né, de todo o Rio de Janeiro. Ah, mas são números baixos. Não, não são números baixos. Esses são números registrados. E aí, olha só, para a Lei Maria da Penha, né, dentro do contexto de uma violência doméstica, somente 10 registros de suicídios atrelados à violência doméstica. Pode voltar para a gente, por favor. Isso é um número assustador. Assustador porque ele não representa a realidade, porque, às vezes, aí eu falo, né, da minha experiência enquanto policial militar, uma pessoa pode estar morando sozinha, pode tomar remédio ou veneno, não necessariamente em casa ou no trabalho, e você não registrar como suicídio. Registrar como uma morte por envenenamento ou uma morte por uso de substâncias, né, ilícitas ou lícitas, né, pode ser um remédio. Você registrar como envenenamento, afogamento, enfim. Você tem N maneiras de registrar uma morte e não atrelar isso a suicídio e muito menos atrelar isso à violência doméstica. E aí, como é que a área da saúde enxerga essa questão? É preciso conversar, né? É preciso a gente estar trazendo trabalhos,
né, dentro da comunidade, para a gente poder estar entendendo o que cada morte está representando naquele momento, né? Pô, será que essa pessoa ela está se suicidando? Espera aí, como é que está esse lar? Como é que está essa casa? Entende? Então é preciso trazer mais orientação, porque como você colocou, a morte chega, mas o que foi? Foi decorrência do quê? É depressão? Tem que olhar suicídio? o anterior. Não é só, morreu. Não, acabou. a causa disso, né? Por que essa pessoa... Eu cheguei aqui e encontrei essa pessoa morta, mas o que foi? O que aconteceu aqui, de fato? Né? As estatísticas trazem números. São números frios. Né? Números, mas a gente precisa olhar para essas pessoas que cometeram, que acabaram tirando a sua vida num método, achando que ali estavam, né, trazendo solução. E não é. E não eram isso, né? Não é isso. Né? É muito mais do que isso. São pessoas que a gente vê que a sociedade está uma sociedade adoecida. As pessoas não falam de saúde mental. Não, muitas das vezes porque não é acessível para todo mundo. Sim. Por isso eu gosto muito do trabalho voluntário. Né? Eu sempre digo isso, né, que você é uma das pessoas, das mulheres plurais. Eu nunca vou cansar de dizer isso, porque é sobre esses trabalhos que a gente consegue resgatar pessoas. Entende? Então, a necessidade de se fazer, né, políticas públicas que possam assegurar o outro, segurar essa pessoa que, nesse momento, ela não está conseguindo lidar com a sua vida, não consegue, nesse ato de ideação suicida, essa pessoa ela está fora da sua volição. Ela não pode dar, ela não consegue compreender e nem ter controle sobre aquilo. Ela não consegue, ela está perdida. Ela está perdida numa tempestade. Então, ela precisa que nós, enquanto sociedade civil, né, que nós possamos ter essa sensibilidade e, através das redes de apoio, ajudar. Né? Porque muitas pessoas, essa pessoa entrou em crise. Né? Muitas pessoas não sabem que existe o SUS e que existe, né, uma rede psiquiátrica de plantão ali para estar ajudando aquela pessoa. A informação precisa chegar, porque ela se vê sozinha e não tem como... O que eu faço agora? Né? Essa pessoa quer mediar a outra. O que eu faço? Ela está me dando essa informação de que ela não está bem. Aonde eu procuro apoio? Você precisa apoiar essa pessoa. E ela sente vergonha também. Vem ela se tudo sente fraca. Esse sentimento de que, como assim a minha vida... E isso não tem nada a ver, né? Você puxou um ponto que é muito interessante a gente colocar aqui. Né? As pessoas acham que, poxa, você tem uma vida perfeita. Isso é um ponto importantíssimo para a gente colocar aqui. Né? Está fora do contexto social, de poder aquisitivo, enfim. Isso, infelizmente... é acometido em pessoas normais, seres humanos. Então, essa questão de como, nossa, você tem uma vida perfeita, você tem isso, você tem aquilo, você tem tudo, e como assim? E isso é um fator que, muitas das vezes, pode prejudicar essa pessoa. Sim. Porque ela, poxa, tudo bem, então ela pensa assim, caramba, realmente, eu tenho uma vida perfeita, e que saco, caramba, por que eu estou pensando nisso? Então, ela tenta naquele momento... É mais um peso que você coloca... É mais um sinal ali que aquela pessoa ela vai acabar cometendo aquilo, porque ela está se achando um problema. Um problema, um fardo. Um fardo. E aí ela vai dar cabo da sua vida, porque, caramba, está tudo bem e eu estou me sentindo mal. Então, é eu que tenho que sair de cena. Então, é muito importante. Né? São frases que a gente costuma dizer que não pode ser falado para uma pessoa que está passando por esse momento de ideação suicida. A sua vida é uma beleza. Nossa, você tem tudo, você tem dinheiro, você tem casa. E isso não quer dizer nada, porque existe um sofrimento psíquico que aquela pessoa está passando naquele momento. Bota o próximo slide, por favor, produção, que eu acho que são frases de alerta. Isso aí. Eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros, e os outros vão ser mais felizes, né, sem eu, né, sem que eu esteja aqui. Exatamente. Essas frases são perfeitas. Pode voltar para a gente.
O eu não aguento mais é clássico, né? Porque ela já atingiu um nível de desesperança. Mas a gente não dá a devida Não importância. damos a importância para essas frases, porque a gente coloca muito na questão do essa pessoa está querendo chamar atenção. Essa pessoa, quem quer fazer, faz. E vai muito assim. As pessoas não entendem, não conseguem entender, mas acabam que prejudicando através desses achismos, de achar que essa pessoa está só querendo chamar atenção. E não existe isso, porque quem está falando certamente vai fazer. E, assim, geralmente, né, as regiões mais frias, né, Serra, né, os países mais frios, a tendência do suicídio é maior. E aí eu acho que tem a ver com a questão do sol também, não é isso? A vitamina, né? A vitamina D, essa pessoa ela fica menos propensa a ter acesso à vitamina. Então, como eu te falei, é multifatorial, são vários fatores que possibilitam, né? A gente não pode isolar um. Né? Mas isso, através de estudos, isso já é comprovado, não é a gente que estamos falando isso, né? Que isso também é um fator, né? Que acaba contribuindo, né? Potencializando. E eu lembro que, falar uma questão assim, né, de trabalho, eu estava tirando um serviço em Copacabana agora, recentemente, na beira da praia, né? Um final de semana, era um domingo de praia, aquele sol bombando, né? Porque a gente estava falando que as regiões mais frias, a tendência ao suicídio é maior. Mas, para vocês perceberem como isso também é muito relativo, né? A pessoa morava de frente para a praia, um apartamento por andar, um poder aquisitivo altíssimo, 32 anos, e se jogou do 9º andar. Ou seja, ele tinha tudo, jovem, a vida praticamente toda pela frente, um emprego bom, ele trabalhava, acho que para a Petrobras, se eu não me engano, e não estava satisfeito. Ou seja, não é que ele não estava satisfeito. Algo não estava indo bem. E ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Provavelmente ele falou alguma daquelas frases: eu não aguento mais. As pessoas vão ser mais felizes quando eu não estiver mais aqui. Nada mais faz sentido. Eu preferi estar morto. E são frases muito emblemáticas que a gente banalizou. Hoje tudo está tão banalizado, né? Valores foram se perdendo. Né? Hoje você não senta mais para conversar. Né? Isso aqui toma totalmente o teu tempo. Exato. Né? Você, às vezes, conversa com teu filho, o almoço está pronto, tá? Não dando atenção, não percebendo as nuances que está acontecendo naquele momento. Porque o olhar, o olho no olho, você consegue perceber. Exato. Que alguma coisa está quebrada ali. E a gente deixou de olhar no olho. Eu acho isso muito importante e eu tenho que enfatizar isso. Relações interpessoais. Você salva vidas quando você olha o próximo, quando você presta atenção. Tem um vídeo, e aí voltando para a temática da violência doméstica, né, que eu não posso fugir, é o tema do programa, e eu sempre tento encaixar, né, o assunto do dia nesse contexto. Era um casal num local público, e eles começam a discutir, começam a brigar, e as pessoas fingem não perceber aquilo. Não é comigo. Não é comigo. E aí acontece uma tragédia, porque você não está olhando o próximo. Interfira, interaja, né? Porque somos uma sociedade. O problema pode não estar relacionado com você diretamente naquele momento.
Mas quem pode dizer se o problema não vai bater na tua porta amanhã ou depois? Exato. Né? Se uma criança, e isso infelizmente está acontecendo muito, as crianças estão tirando as suas vidas em sala de aula, em banheiro de escola. Imagina se é o teu filho que divide a sala com essa criança, com esse adolescente, e ele presencia isso. O problema não é com você, porque não foi o seu filho. Mas o que pode impactar no teu filho essa situação? Ele pode até não presenciar, mas ele pode se sentir afetado por aquilo e gerar um sofrimento interno que daqui a 1, 2, 5, 10 anos isso pode aparecer. Eu estou falando alguma besteira? Não, é exatamente isso, né? Com o passar dos anos, aquilo vai voltar, porque é um adoecimento. Ele E não está, é? não é de uma hora para outra. Isso vai somatizando, né? Até que chega um momento na fase adulta em que ele já está cheio de problemas e cheio de transtornos ali, porque aquele ambiente era um ambiente adoecido. É um tema pesado, mas é um tema muito importante. Precisa porque ser falado. a gente ainda trata isso como um tabu, e não é para ser considerado um tabu, porque a gente está vendo os números só crescendo. Olha aí, gente, quase 900 suicídios registrados. Porque tem muito que nem registrado é. A pessoa mora no interior do interior do interior, ou então resolve, sei lá, se jogar no mar, vai nadar. Exatamente. Né? Ué, mas ele saiu para nadar. Suicídio. As pessoas acabam encontrando Meios, né? meios para acabar com aquele sofrimento. E a gente tem que prestar atenção. Bota o próximo slide, por favor. E aí, mitos e verdades. Né? Vamos falar de mitos. Pessoas que falam sobre o suicídio não têm a intenção de se matar. Volta para mim. Mito. É mito. É mito. Toda pessoa que fala em se matar, ela vai acabar se matando. Em algum momento. Em algum momento, seja num tempo pequeno ou num espaço grande, aquilo vai acontecer. Você precisa dar importância, porque ela já está te sinalizando. Embora, né, pessoas do senso comum, e eu digo assim, pessoas do senso comum, porque é o que a gente ouve, né? A gente cresceu ouvindo isso. Quem quer faz, não fica falando. Mas essa pessoa ela está te dando sinal de que algo não está indo bem, e isso é verdade. Ela vai acabar tirando a sua própria vida. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Volta lá para o slide, por favor. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. Mito. Existe Volta um pra gente. comportamento. Existe um comportamento, muitas das vezes sutil, mas se há isolamento, você quer ver pessoas que vão para fora, né, vão viver fora do Brasil, e ali eles estão sem a sua rede de apoio, sua família. Isso pode ser um fator para que essa pessoa acabe tirando a sua vida. Entende? Então, são situações que acabam corroborando para que essa pessoa acabe tirando a sua própria vida. Isolamento. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Pessoas que elas costumavam a fazer, eram pessoas totalmente extrovertidas e que acabam ficando retraídas. São vários fatores ali envolvendo essa pessoa e fazendo com que ela, né, seja um trabalho longe, fora do país, seja alguma coisa que, de repente, começou a não dar certo para ela, né, profissionalmente, e essa pessoa se sente ali incapaz, e isso vai começando a crescer. É o que a gente falou, da pessoa estar deprimido e ela ir alcançando um nível maior, que é a desesperança de não ver mais solução e nem ter perspectiva do futuro. É complicado, né? Bota de novo aí. Vamos lá para o próximo mito. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Volta para a gente. Mito, porque existem as redes de apoio para estar auxiliando através de Porque, tratamento. na verdade, ele não quer morrer. Não, ele não quer morrer. O ato do suicídio é um mecanismo que ele acha para poder sanar aquela dor. Então, existe um trabalho feito com psiquiátrico, né, e a terapia,
com o psicólogo, para estar auxiliando essa pessoa a conseguir passar por aquilo, por aquele momento que ela está vivenciando. Então, não tome isso como verdade, isso é um mito. Existe possibilidade, sim. Existe vida, né, para essa pessoa que está desgostosa da vida, mas que, através do tratamento psiquiátrico, porque pode haver alguns transtornos biológicos que precisam ser tratados com medicação, né? Hoje nós temos o tratamento padrão ouro, que é a psiquiatria junto com a psicologia e a terapia cognitivo-comportamental, né? Que está aí padrão ouro no tratamento da ideação suicida. Então, existe tratamento, sim, e existe possibilidade, sim. Não é toda pessoa que tem a ideação e que vai cometer, de fato, o suicídio. Existe, sim, tratamentos que possam fazer Resgatar com que essa pessoa saia, né, desse caminho e volte a gostar da vida, a gostar de fazer o que ela fazia antes. Existem fatores protetivos que vai fazer assegurar essa pessoa, como, por exemplo, os filhos. São fatores protetivos. O casamento são fatores protetivos. A fé, isso não é eu que estou falando, são estudos. E as pessoas, né, através da sua fé, ela consegue ali ter, não vou fazer isso porque se eu fizer, né, isso eu não vou estar de acordo com a fé que eu processo. Então, isso é um fator protetivo. Isso é um fator protetivo, né? Então, que você procure razões. Nós temos uma ferramenta na psicologia que são listar razões. São 48 razões para viver. Tá? Então, é uma das ferramentas. Só isso vai dar conta, Vanessa? Não vai dar conta. Você precisa de tratamento. Mas, a partir do momento em que você começa a listar seus filhos, a sua família, o querer bem, porque, primeiro de tudo, acima de tudo, é você querer estar bem. Não, eu não quero morrer, eu quero viver. Então, você listou isso como razão. Você coloca, eu quero ver meus filhos crescerem. Tem um pequenininho ali que precisa de mim. Então, listar razões é um dos trabalhos que é feito em clínica para essa pessoa que está desistida da vida. Por N fatores. Por N fatores. Bota ali o próximo, por favor. Conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato. Volta para a gente. Mito. É o que a gente está fazendo aqui. Precisa falar. É tabu. É um tabu que precisa ser quebrado. A gente precisa entender que a gente precisa falar sobre esse assunto com muito manejo, com muito respeito, porque existem as famílias. Sim. A gente precisa também olhar para essas famílias que perderam um ente querido através disso, desse ato, né, do suicídio. Então, é preciso falar, é preciso trazer essa orientação, é preciso chamar essa pessoa para perto e dizer, olha, eu estou com você, eu estou te ouvindo. Até porque a família, vamos botar aí a questão, uma mãe que tira a própria vida, olha a consequência desse ato nos filhos. Ela tirou a vida porque, será que era eu? Exatamente. Né? Porque, olha, eu realmente não andava bem na escola, será que foi o motivo, fui eu? Então, essa família... Olha o vórtice destrutivo. Exatamente. Que precisa ser quebrado. Exatamente. Que essa pessoa ela acaba se sentindo culpada. E gerando a depressão, gerando ideais suicidas. Tantos outros transtornos. Por isso que a gente precisa falar e quebrar esse tabu. Falar. Volta lá para o slide, por favor. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração? É um mito. Volta para a gente. É um mito. É um dos fatores que a gente coloca em clínica, exatamente essa fala, né? Você não fala, a pessoa fez isso porque isso é falta de Deus. É um covarde. Não, essa pessoa, ela foi covardia o que ela fez. Não. Essa pessoa ela está imbuída de um sofrimento que é imensurável. E que, nesse momento, a única metodologia que ela achou para dar paz a ela... Na verdade, ela quer interromper a dor. Interromper a dor. Que ela não aguenta mais. Não consegue lidar.
Então, isso é um mito. A pessoa não é falta de Deus. Essa pessoa ela está em sofrimento. E isso é preciso ser visto através de tratamento, através da terapia, a psicoterapia, o que a gente estava falando lá no início, falar sobre isso nas escolas. E isso é trazer uma conversa sobre educação. A psicoterapia é você educar essas pessoas a entender que isso, que a depressão é uma doença e que precisa ser tratado com medicação. Você primeiro se entender que você tem esse problema, porque é outra questão também para se colocar. Você não conseguir entender, poxa, mas eu tenho um transtorno e as pessoas vão ter preconceito de mim. Não tenha vergonha. É entender que você está doente. Você está doente, você precisa, processo. porque através desse tratamento, porque muito dos transtornos é que possibilitam, né, as pessoas a cometerem o suicídio. Então, você se tratando, você está, né, ali se cuidando, interrompendo esse ato. E falando sobre os problemas que podem estar causando esse sofrimento. E aí eu puxo novamente para a temática do programa. Às vezes você está sofrendo um assédio, né, de um padrasto, de um irmão, de um tio, do pai. Né? Às vezes você está vivendo um relacionamento abusivo, às vezes você está vivendo um problema, né, uma violência psicológica, uma violência sexual. E não sabe como falar sobre isso. Isso vai gerando adoecimento. Exatamente. Vai gerando adoecimento, e você se vê numa situação em que você não quer mais viver por conta dessas situações. Você veja bem, um abuso. E a pessoa, como é que eu vou falar isso para minha mãe? Como é que eu vou falar que essa pessoa está me abusando? Então, eu prefiro sair de cena. A minha mãe vai ser mais feliz se eu não estiver aqui. A minha família vai estar melhor se eu não estiver aqui. Por isso, precisamos estar mais atentos a isso. Eu preparei um videozinho, eu não sei. Quanto tempo a gente ainda tem, produção? 15 minutos. Muito bom. Então, vamos falar mais. Eu preparei o videozinho motivacional, mas eu vou deixar ele mais para o finalzinho. O que a gente pode fazer enquanto sociedade, né, para amenizar esse problema, esse mal, né, que está assolando, né, o mundo, como a gente viu, né, a cada 40 segundos, 400 pessoas tiram a vida no mundo. É um número, assim, assustador. Compreender, né? Compreender, escutar, entender que você precisa saber sobre o assunto para poder estar ajudando o outro, né? Então, você precisa, através das redes de apoio e através de informação, né? Eu acho que é importante a gente, como é que eu vou ajudar? Tem a CVV, isso, né? O Centro de Valorização da Vida. Né? Você falou, como eu posso ajudar enquanto sociedade? Eu sei, eu estou ouvindo, o que eu faço? Eu não sei lidar. Mas tem a rede de apoio. Né? Você liga lá para 188, tem um site, que é www.orgcvv.br, mas eu acredito que a produção vai colocar aí lá no final do vídeo, né, colocar. E tem um chat lá, onde você pode estar conversando, se você não quer se expor, você pode estar conversando. E, assim, você pode ajudar, porque hoje nós vivemos numa sociedade, e assim, se for para me terminar a minha fala, eu gostaria de terminar falando que, muitas das vezes, a gente distribui sorrisos sociais que não estão espelhados com a emoção que nós estamos vivenciando naquele momento. Hoje, eu acho que a internet, né, o Facebook, TikTok, essas coisas, elas contribuem muito para criar um ideal de perfeição, de alegria. E que a gente não é assim. E muitas das vezes aquela emoção não está espelhada com o que você está vivenciando naquele momento, mas você precisa mostrar isso para o outro. E o quanto isso gera adoecimento para você. Ansiedade. Né? Também, né? A pessoa ansiosa, que ela tende a catastrofizar tudo e numa proporção muito grande, porque ela não consegue lidar. Né? E isso acaba atrapalhando nas relações interpessoais dela. Enfim, a gente costuma mostrar, né, sorrisos que muitas das vezes não está espelhado com aquela emoção que você está vivenciando naquele momento. Há pouco tempo nós tivemos uma perda, né, de uma youtuber que
pelas redes sociais, isso não é eu falando, né, isso já existe estudo que as redes sociais constituem para, né, agravar essa situação, porque muitas das vezes as pessoas não sabem lidar com comentários, com rejeição, entende? Então, isso, muitas das vezes, são fatores que a gente precisa ter um certo cuidado de como manusear, de como agir. E, primeiro de tudo, você precisa se amar. Primeiro de tudo, você precisa entender os seus pontos altos, os seus pontos baixos. Se você precisa de apoio, vá em busca. Se precisar, peça ajuda. Isso não é vergonha, você pedir ajuda. Eu acho que a gente consegue transformar a sociedade no momento em que você consegue ouvir o outro e perceber o outro. E eu acho que isso é a transformação. É exatamente isso. É esse ponto que a gente precisa resgatar. Exatamente. Né? A nossa sociedade está muito imediatista. Né? Enfim, eu preparei esse videozinho motivacional, espero que vocês gostem. Eu sou apaixonada por desenho. Né? Porque quem tem filhos, né, a gente cresce assistindo desenho e interagindo com eles. Eu sei as músicas de muitos desenhos da Disney até hoje, né, por conta das crianças. Mentira, eu amo desenho. A gente bota a responsabilidade nos filhos, mas eu amo assistir desenho. Então, eu achei esse vídeo na internet e eu falei assim, ele é perfeito. Né? Então, preste atenção na mensagem que ele quer passar. Né? E eu acho que ele resume basicamente o que a gente falou aqui. Né? Se amem em primeiro lugar. Então, produção, roda o videozinho, por favor. Eu não vou conseguir. O quê? O que você disse? Não dá. Quem é você? Você consegue, Bolt? Porque em todo este planeta existem animais que pensam que não conseguem. Não se pode mudar o passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. Mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? Agora, me escute, James Hawkins. Há muita nobreza em você, mas deve pegar o leme e traçar o seu próprio curso. Mantenha-se firme, não importa a tempestade. E quando aparecer a oportunidade, terá a chance de testar sua perícia mostrando que você realmente é capaz. Tudo bem. Você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Não importa o que os outros digam, você sempre será um príncipe para mim. O impossível consegue se tornar possível se você for sensacional. Você só precisa acreditar. Você tem que ser você mesmo. Ao infinito e além. Tudo vale a pena. Não existe dom maior do que o amor.
decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nadar. Eu acho que é isso, né, gente? A mensagem, né, principalmente do Rei Leão, né? Acho que está dando eco, não, né? Do Rei Leão, o passado machuca. Exato. Mas a gente precisa aprender e deixar ele para trás. E Ele não faz mais parte do seu presente. não faz mais parte do seu presente. E ele não pode continuar te machucando. Porque você não pode mudar o passado. Mas você pode mudar o teu futuro. Através de ações do teu presente. Exato. E, né, o hamsterzinho lá do Bolt, o improvável pode se tornar provável desde que você acredite. Exato. E você tem que acreditar no seu potencial. Você tem que acreditar que quando você pede ajuda, quando você busca ajuda, quando a tua rede se mostra presente, o improvável se torna real. Exato. E você consegue sair dessa espiral autodestrutiva. E como diz a minha, não é profeta não, é minha poeta favorita, né? Continue a nadar. Exato. Continue a nadar, porque a vida realmente ela é difícil, ela é complicada, vai ter pedra Não atrás desistir de pedra, viver, né? mas a gente não pode desistir de Não viver. desistir. É difícil? É, mas é o que eu sempre falo. Você vai se deparar com uma situação de conflito ou uma situação difícil, mas você não pode se calar. E aí, dentro do contexto, né, do Setembro Amarelo, o que é o não se calar? Né? Porque aí a gente vai denunciar o quê? Só se você estiver vivendo um relacionamento abusivo. Mas o não se calar... É procurar ajuda. É procurar ajuda. Nas redes de apoio. Existe, né, como a gente colocou aqui, redes que estão ali, pessoas treinadas para te ajudar, para te orientar, para que você não desista da vida, para que você não desista de viver. Porque a dor é grande, mas a partir do momento em que você tem uma ajuda, você consegue ali, auxiliado com aquele profissional, a ver um sentido, uma razão, como nós colocamos, para viver. E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido plantar essa sementinha amarela hoje no programa e a gente multiplique essa semente, né? E eu finalizo, como eu finalizo todas as noites, juntos, nós somos muito mais fortes e a voz de uma é a voz de todas. Fiquem com Deus, boa noite e que venha outubro maravilhoso, né? Que venham mais setembros, mais outubros, novembro, dezembro amarelo, o ano inteiro amarelo, que a gente possa cada vez mais falar sobre prevenção, sobre cuidado e a vida merece ser vivida. Não desista. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, amiga. TVI, a TV que mais fala de Petrópolis.